Pessoal, olá. Bom, passando rapidamente só para lembrar que hoje é 27 de fevereiro, é uma data super especial, na verdade, para o campo da psicanálise. Pouca gente sabe disso, e muito em função do nascimento de ninguém menos que Berta Pappenheim. Ela nasceu, né, em Viena, no dia 27 de fevereiro de 1859, 3 anos praticamente, né, 2 anos ali, 9 meses por ali, depois do nascimento do próprio Freud, que é de 1856. Né? Para quem leu os estudos sobre a histeria, para quem está mais ou menos familiarizado com a história do nascimento da psicanálise, todo mundo vai ser obrigado a passar, pelo momento em que o Breuer atende a Ana O, a Berta Pappenheim. Né? Na época, com sintomas super graves, tal, dentro de um atendimento que foi mal contado, né, pela historiografia. Né? Eu gosto da versão oficial para a história do Freud, né, naturalmente, para o nascimento da psicanálise, mas, enfim, quando a gente olha documento, quando a gente vai na raiz, né, a gente descobre que tem alguns pontos ali que precisam de melhora, e não à toa, né, eu dei 6 anos da minha vida, os últimos 6 anos, né, para reescrever as histórias. Amália, a mãe do Freud, né, o Jacob, né, e o Joseph Breuer. Né. E aí, naturalmente, no terceiro capítulo desse livro, que eu recomendo que vocês acompanhem, né, adquiram, né, eu vou deixar o link aqui, inclusive, porque essa história, de novo, foi bem mal contada, especialmente o episódio Ana O. Né. O Breuer não foi aquele covarde como se vendeu, e a gente tem pessoas de peso dentro dessa historiografia afirmando que o Breuer foi covarde. Né? Essa expressão não cabe para um homem do tamanho e para um médico genial, né? Tal como a gente vai investigar e descobre. Né? Então acho que a gente precisa fazer uma releitura meio urgente disso. O meu livro e a biografia do Breuer é uma tentativa de reescrever isso um pouco. Estou fazendo questão que esse livro rode o mundo, acesse, encontre pessoas importantes desse meio. Isso está acontecendo, né? Então isso vai ficar melhor. E eu quero, de certa maneira, provocar isso, né? Mesmo que seja para ser refutado, não tenho o menor problema em ser questionado, né? Mas, de novo, essa história precisa ser revisada. Né? O que ele faz lá, e é maravilhoso, na verdade, essa é a gênese, de fato, da psicanálise, pelo menos um dos pilares, e o pilar, eu arrisco a dizer, né? Foi ter deslocado para a compreensão da dinâmica psicológica, numa época em que não se fazia isso, né? Aquilo que o Breuer sabia sobre o reflexo pulmonar de expulsão, né, do ar inalado. É muito interessante essa história. Eu faço e explico essa relação no livro. Né, em 1868, rapidamente, ele descobre a ação de um reflexo que, interessantemente, era disparado pelo sistema nervoso a partir do momento em que entrava o ar e a quantidade de ar adequada nos pulmões. Esse reflexo que então ele expulsava, ele fazia a musculatura do pulmão, né, fechar, reduzir para mandar o ar embora, justamente para preservar o sistema mediante a expulsão. Né? É o sistema que ele vai levar depois, e essa é a novidade que eu trago para esse livro, uma das. Né? A gente tem teses muito importantes aqui dentro, né? E eu realmente estou colocando isso à prova para todo mundo ver, de novo, ou para refutar, ou para me ajudar a comprovar. E aí, de novo, não estranha que esse cara que descobre, né, e é tão envolvido com a parte aí de expulsão do ar, vai ser quem depois, no atendimento com a Anaó, quase 15 anos depois, em que ele cria essa tese, lá em 1868, quando Freud tinha só 12 anos, não estranha que esse mesmo médico, né, levando essa lógica de coisas presas que precisam ser expulsas, ia descobrir a catarse. Então eu vejo uma relação muito forte, e não sei até que ponto estou sendo inédito nisso, acho que estou. Novamente, por isso que eu coloco os colegas para pesquisarem e ver se essa relação já foi feita. Né? E de boa fé total, né, documentando isso, né, coloco isso no livro. Né? E essa, enfim, é a grande novidade. A psicanálise precisa olhar mais para isso, né? Os colegas precisam olhar mais para essa parte histórica e fundamental para o nascimento da psicanálise. Né? Vou cortar o vídeo aqui rapidinho, só para a gente não demorar muito. Né? Em breve vou lançar, né, um encontro, mais um, para a gente discutir os achados não só para esse livro, mas, né, que eu venho
revirando aí da historiografia, né? A presença, por exemplo, do pai do Freud lá em Pribor, cidade que o Freud nasceu e para qual, enfim, eu fui convidado aí agora. Enfim, eu tenho uma relação com o museu lá, estou ajudando a montar uma exposição, né? Em maio estou indo para lá, né? E, enfim, uma das coisas que eu levei para essa exposição, levei para esse pessoal da curadoria, né? Mediante a análise de arquivos do pai do Freud, é a presença muito maior, né, de um pai judeu numa cidade eminentemente católica, majoritariamente católica, antissemita, e o pai de Freud vence nessa cidade. Tem muita coisa legal, né, sobre a história do próprio Freud. Então, eu recomendo ler Como Tudo Finalmente Começou, tá? A gente vai se falando. Então, lembrando hoje, né, uma data super especial para a área, né, aniversário, né, de ninguém menos que Berta Pappenheim.